Nós vamos lá para o livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Quem quiser acompanhar aí nas Bíblias de papel, Bíblia Raiz, né, que eu sempre brinco. A grande maioria hoje são os aplicativos digitais, nós temos no telão também. Quem procurou, achou? Amém? Estão aí ainda? Amém? Aleluia. O texto diz assim: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Amém? Senhor Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pela tua fidelidade, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua mão estendida, que com certeza foi a responsável por nos trazer até aqui. Nos ajuda, Senhor, a vencer a nossa incredulidade, a nossa falta de fé, o nosso desânimo, para que nós possamos abrir o coração, para que a tua palavra entre e modifique, Senhor, transforme tudo aquilo que precisa ser transformado. Facilita a nossa mente entender o conhecimento e a sabedoria que vai estar sendo derramado sobre nós essa manhã, para que a gente possa transbordar e sermos uma ferramenta viva nas tuas mãos, para que tudo aquilo que tu declarou sobre a nossa vida possa acontecer e não encontre em nós um próprio empecilho para aquilo que tu declarou sobre nós venha fluir e alcançar outros. Que tudo seja conforme a tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. É assim que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Nessa manhã, o Senhor trouxe ao meu coração uma palavra sobre fidelidade. E é sobre a fidelidade que nós vamos nos aproximar e nos aprofundar um pouco mais essa manhã. Entender um pouco mais como é que funciona a fidelidade do Senhor, para que a gente possa se alinhar. Nós estamos hoje vivendo uma geração, muitos de nós, cada um com a sua idade, mas todos nós infelizmente somos e estamos sendo impactados com uma geração de desconfiança. Vimos que a fidelidade está se perdendo, a honra, onde as palavras começaram a perder o seu valor. A palavra nos ensina que basta o sim, sim ou não, não. E nós estamos vivendo essa geração da desconfiança, onde por falta de fidelidade, a gente tem que estar jurando, prometendo, para que as pessoas confiem naquilo que vamos fazer. Às vezes precisamos jurar para nós mesmos que tudo aquilo que nós programamos, projetamos, sonhamos realizar na nossa própria vida, que isso vai acontecer. A fidelidade está se perdendo no mundo, está se perdendo em nós mesmos. As alianças, e esse é o tema do ano, começam a ser descartáveis. Falta de fidelidade. Ninguém que promete algo é constante ao ponto de ir até o fim. Aquele que é realmente fiel pode até perder no negócio que firma a assinatura, a palavra, mas não volta atrás, porque é fiel àquilo que promete, fiel à palavra que carrega, fiel àquilo que representa, porque nós sabemos que já não somos mais nós, mas Cristo Jesus, e sendo Cristo Jesus, nós temos que cumprir aquilo que prometemos, muitas vezes para nós mesmos. Aquilo que até então era para sempre vira até eu me cansar. Eu sou fiel até onde para mim é lucrativo, eu sou fiel até para onde para mim me dá algum retorno, senão eu me canso, largo, abandono e vou atrás de outros projetos. E quando a gente começa a viver dessa maneira e se acostuma com essa geração que está trazendo em nós essa realidade, nós começamos a acreditar que o Senhor trabalha com o mesmo jeito, tem o mesmo tipo de sentimento. Nós começamos a imaginar que o Senhor é tão inconsistente como cada um de nós na sua fidelidade. Por isso tem tanta gente que demora a crer que Cristo Jesus é capaz de fazer e acontecer e realizar na nossa vida, porque nós mesmos não somos capazes. Eu mesmo não vou até o fim.
Eu mesmo sou aquele que cumpro, falo que vou fazer, mas acabo não cumprindo, prometo tanta coisa e não realizo. Então, se eu sou a imagem e semelhança do Senhor, Ele deve ser igual. E por isso nós nos afastamos do Senhor, porque começamos a olhar Ele com o mesmo olhar que nós olhamos para o mundo e com o mesmo olhar que o mundo olha para cada um de nós. Somos inconsistentes em tudo aquilo que pensamos, sentimos e agimos. Em tudo aquilo que nós fizemos e colocamos a mão, pensamos, sentimos, e isso gera em nós uma ação, é fraco de sentimento, é inconsistente, não é consistente, não mantemos aquilo que nós prometemos para nós mesmos. E não basta ir muito longe. 2026 começou há pouco tempo. Quantas coisas você prometeu fazer em janeiro está indo embora e você está vendo que não foi fiel com você mesmo, nas suas promessas. E já está começando a gerar as mesmas promessas para fevereiro, porque janeiro já está indo, então deixa assim, vou tocar a vida do jeito que está, e quando chegar fevereiro eu começo certinho. Mas vai acontecer? Não vai, porque nós não somos fiéis para nós mesmos e achamos que o Senhor também não é. E aí vem os pensamentos no nosso coração e de muita gente. Será que o Senhor vai falhar comigo? Será que Ele vai olhar e me tratar como as pessoas me tratam? Com julgamento? Com traição? Porque a falta de fidelidade, a falta de amizade, a falta de amor gera nas pessoas um julgamento. As pessoas olham sempre para nós nos julgando por aquilo que fizemos de errado, nunca olham para nós daquilo que nós buscamos fazer certo, aquilo que nós temos de qualidade. Nos traem, nos prometem tantas coisas e na hora que tem que acontecer as coisas não acontecem. Nós começamos a imaginar que o Senhor funciona da mesma maneira, ao ponto de nós não crermos no Evangelho. Mas a verdade é bem clara, lá no livro de Números, versículo 23, 19, diz: o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não mente. Tudo aquilo que Ele prometeu sobre a sua vida vai acontecer, e Ele vai fazer acontecer e não vai voltar atrás nas promessas. Porque Ele crê naquilo que você carrega, e você carrega algo especial, você carrega o próprio Espírito Santo de Deus. Então Ele não volta atrás, Ele não se arrepende, e tudo aquilo que Ele falou para você que vai fazer, vai acontecer. Mas por que não aconteceu ainda? Porque falta a minha fidelidade com o Senhor. Nós abandonamos a obra, nós desistimos, e o Senhor se sente impedido de fazer, porque nós decidimos não viver com Ele. Temos Ele dentro de nós, mas tiramos dele a liberdade de agir sobre nós, e as coisas não acontecem. O problema nunca vai estar na fidelidade do Senhor conosco, mas está no nosso coração distorcido. Nós vamos distorcendo tudo aquilo que nós conhecemos e temos pela essência, porque nós somos essência de Cristo, por conta daquilo que nós vivemos pela contaminação do pecado. O pecado veio para distorcer tudo aquilo que nós temos de verdade sobre nós e a visão que nós temos de Deus. A palavra diz que o nosso coração é enganoso e perverso. É uma doença incurável, e quem pode sondá-lo, senão o próprio Cristo? É somente Ele que pode nos dar um coração novo, um espírito novo. E isso nada mais é do que um sinal da fidelidade do Senhor. Ele está sempre disposto a nos estender a mão para nos dar uma oportunidade de viver uma nova vida. E Ele não desiste de nós, Ele não nos abandona. O coração de cada um de nós foi ferido pela queda, lá por conta do pecado. Gerou um ferimento no coração que abriu um espaço para contaminação, e cada geração vai gerando uma contaminação de pecado diferente. E cada geração, se você for olhar, eu nasci em 78, alguns um pouco antes, outros depois. Você vai notar que se a gente parar para conversar, cada geração teve um problema por conta do coração que foi ferido por conta do pecado. Dá espaço para em toda geração o inimigo trazer um problema diferente, mas todos eles geram sempre em nós uma dúvida, ao ponto de nós não sermos fiel com a palavra do Senhor e começamos a acreditar que o Senhor também não é fiel conosco, que Ele desiste. Nós aprendemos que temos que amar com medo. Amamos alguém com medo de ficar sozinho. Tem pessoas que entram em relacionamentos que não eram para entrar porque tem medo de ficar sozinho. Amamos o dinheiro porque cremos que sem ele ficamos sem amigos, sem ninguém.
aprendemos a nos virar com um amor que precisa ser alimentado com medo de ficar sozinho. E não entendemos que nunca estaremos sozinhos, porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E é um amor genuíno sobre nós. Nós começamos a viver uma vida onde nós confiamos, mas com reservas. Eu confio, mas tenho sempre um segundo plano, porque no fundo eu acabo acreditando que ninguém é muito fiel, e eu também não vou até o fim com tudo aquilo que eu quero fazer, então eu já vou preparado, porque se der tudo errado, eu já tenho outra coisa para dar certo. Confio, mas sempre com reserva. Confio, mas sempre com o pé atrás. E eu começo a achar que o Senhor também confia em mim sempre com o pé atrás, não entendendo que Ele já está sempre um passo à frente. Nunca confiamos verdadeiramente na duração das coisas, porque nós não somos constantes. Cremos em todas as coisas, mas sempre esperando uma decepção. Nós cremos superficialmente em todas as coisas, inclusive no Evangelho. Porque a gente vive tanta decepção no mundo, e a gente crê que o Evangelho também vai nos decepcionar uma hora. Então eu creio, mas já creio preparado, porque sabe que eu já vou todo rígido, todo preparado, porque eu sei que daqui a pouco eu vou cair, se eu cair não me machuco tanto. E o Senhor nos pede para nos lançar de corpo, alma, coração, sem medo, porque sabemos que nunca cairemos, que tem uma mão que nos segura e que nos dá suporte, e essa mão é do próprio Cristo, nos encaminhando e nos levando em segurança para viver o nosso propósito. Mas por falta da nossa fidelidade no Senhor, e a fidelidade contaminada que nós geramos e começamos a nos contaminar no mundo, cremos que o Senhor nos trata da mesma maneira. Nós somos um povo que prometem, mas não cumprem. Quantos aqui não prometeram tantas coisas e não cumpriram? Para os outros, para nós mesmos. Nós somos aqueles que declaramos mudanças. E eu volto a dizer, no início do ano é o ano das promessas, das mudanças, das coisas que vamos fazer, que não fizemos no ano anterior. Mas nós somos, na verdade, o povo que continua vivendo numa repetição. Promete, promete, promete e não cumpre. Eu vivo me enchendo de promessas. Vou mudar, vou para uma academia, vou fazer uma dieta, vou mudar de estilo, vou começar a estudar mais, vou fazer uma faculdade, vou me empenhar mais no trabalho, vou parar de mentir, vou parar de trair, vou parar de fazer tudo aquilo que é errado. Mas eu vivo numa constante repetição, porque por falta de fidelidade naquilo que é do Senhor, eu encontrei conforto naquilo que é do mundo. Falamos que perdoamos, mas nós vivemos sempre nos alimentando de lembranças pecaminosas. E o maior perdão que nós temos que entregar não é nem para o outro, é para nós mesmos. Porque enquanto você não se perdoa e recebe algo que já foi declarado na cruz, que é um perdão do Senhor sobre você, você nunca vai entender o quão é poderoso libertar poder. E aí você acaba não liberando para ninguém, porque nós estamos sempre vivendo pelas coisas que fizemos de errado. Eu vivo sempre olhando para o passado com aquela saudadezinha daquilo que eu fazia. Só mais uma vez. Já fiz errado até agora. Ou então fica naquela assim, não consigo, não vai dar certo para frente, porque eu fiz tanta coisa errada lá atrás. Falamos que perdoamos, mas não avançamos, porque não temos fidelidade com nós mesmos. Não temos fidelidade com a palavra de Deus, que é real, é viva, é eficaz e está em nós através do Espírito Santo de Deus. Falta fidelidade. Por isso somos inconstantes em tudo aquilo que nós fazemos e imaginamos sempre também que o Senhor é inconstante na sua fidelidade. Mas em Isaías 55:8 diz algo poderoso: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e nem os meus caminhos são os seus caminhos, declara o Senhor. Se os caminhos dele não são os nossos, nós precisamos mudar o nosso caminhar. E para mudar o nosso caminhar, nós temos que alinhar os nossos pensamentos com ele. Então nós temos que ser fiel a tudo aquilo que está escrito na palavra, porque ela é a verdade.
e encontrando a verdade, nós seremos libertos de todo engano e vamos estabelecer uma nova vida e seremos fiéis ao Senhor. E sendo fiel ao Senhor, viveremos a plenitude da fidelidade dele em nós. E a partir disso, todos conhecerão uma verdadeira fidelidade. Você vai cumprir tudo o que prometer no nome poderoso de Jesus. Mas há uma necessidade de nós mudarmos. Meu irmão, o Senhor não reage conforme as situações. Ele permanece. A fidelidade dele não vai a alto a baixo, não é inconstante, não fica oscilando. Ele permanece desde a criação e até a eternidade permanecerá fiel a cada um de nós. Quem oscila somos nós. Deus não oscila, Deus sustenta. Mesmo na nossa infidelidade, a graça e misericórdia do Senhor está estendida a nós todo dia. Deus não sente a fidelidade, Ele é a própria fidelidade, Ele é fiel. E aí a gente começa a trazer uns exemplos para a gente ver o quanto o Senhor é fiel, o quanto Ele não leva em consideração os nossos pecados para oscilar, nos entregar ou não a sua fidelidade. Se nós formos lá para Êxodo, nós vamos ver o povo lá no deserto. O povo murmurava todo dia, foi liberto da escravidão, viveu o milagre, viu o mar se abrir. O milagre se concretizou fisicamente na frente deles, eles viram o mover de Deus. Até então talvez fosse uma promessa de Moisés, não, nós vamos sair daqui. E aí acreditaram porque sofriam demais. Então esse cara é visionário, está levando, não, vamos fugir daqui, vai dar tudo certo. Sabe aquele cara que empolga todo mundo a viver algo diferente? Mas o Senhor abriu o mar para dizer, não tem nada a ver com ele só está sendo usado, é eu que estou libertando vocês. Mas chegavam no outro lado, murmuravam, mas o maná caía. O povo reclamava, mas a rocha ainda jorrava água. O povo traía, mas Deus permanecia. E nunca foi mérito do povo, mas sempre a fidelidade de Deus que agia. A fidelidade de Deus é fiel ao ponto de não falhar com você todos os dias. Nós erramos, falhamos, abandonamos, desistimos, queremos voltar atrás todo dia, mas o Senhor permanece fiel. Se você chegou essa manhã aqui é porque o Senhor permanece fiel, dando a você mais uma chance de viver a plenitude de tudo aquilo que Ele prometeu para você, ainda no ventre da tua mãe, onde você não tinha nem consciência de tudo o que seria. O Senhor já dizia, você será. Mas onde está o nosso coração? Lá em Lucas 22 fala de Pedro. Pedro era o cara que prometeu ir até a morte. Vou estar contigo em todo o tempo. Mas negou Jesus 3 vezes. Mas Jesus não negou Pedro. Fidelidade. Davi viveu grandes coisas, mas caiu e caiu feio. Mas a aliança de Deus com ele permaneceu de pé. Fidelidade. Em Salmos 89, 33 diz, não quebrarei a minha aliança. Precisamos entender algo muito interessante. A nossa fidelidade está ligada ao emocional. Se eu estou feliz, se eu estou bem, eu sou fiel. Se as coisas começam a ficar ruins, eu troco. E a fidelidade vai embora. Mas a fidelidade de Deus é eterna. Até que o Senhor volte, a fidelidade do Senhor está disponível para você voltar para casa e receber dentro uma nova veste, um novo anel, uma nova sandália, para viver uma nova vida. Isso é fidelidade. Isso é uma mão do Senhor estendida, independente do jeito que você acorda de manhã, querendo ou não olhar para cima, Ele de cima está sempre olhando para baixo, com a mão estendida, esperando que você o toque, para receber dele uma graça poderosa para vencer mais um dia e mudar a tua história.
a cruz para cada um de nós sempre será o maior marco, o maior exemplo, a maior demonstração que nós podemos ter da fidelidade. Romanos 5,8 diz: mas nisso Deus demonstrou o seu amor por nós. Cristo morreu em seu lugar, apesar de sermos pecadores. Se Deus pensasse como nós, meu irmão, a fidelidade dele tinha acabado no jardim do Éden, com a queda por conta do pecado. Que? Vocês não querem? Game over, acabou para vocês. Mas o Senhor é fiel, a palavra dele é fiel, ele não pode mentir contra ele mesmo. Ele declarou vida, declarou crescimento, declarou haja luz, e quando ele age, ele manda agir e as coisas acontecerem, e ele mandou a luz se fazer, meu irmão. Quando o Senhor declara luz, ele não vai declarar escuridão sobre a tua vida. Sobre você declarou haja luz, e essa luz vai brilhar até que Jesus volte e venha chamar o seu nome para você ir para casa, porque nós iremos para casa, porque a promessa do Senhor é fiel. Ele disse: eu vou para casa construir um lugar para cada um de vocês, e quando estiver pronto eu voltarei para buscar cada um de vós. Promessa, e ele é fiel, ele vai buscar você. Nós não sabemos o dia, mas quando cremos e somos fiéis à palavra, trabalhamos todo dia sorrindo felizes, mesmo passando por dificuldades, porque sei que elas nada mais são do que degraus que estão me levando a subir cada vez mais para o alto, e lá no alto eu vou descansar na presença do Senhor, porque Ele prometeu e Ele é fiel. Na cruz, através de Cristo Jesus, é Deus dizendo assim: ó, eu não desisto de pecadores, eu não abandono. É o Senhor dizendo assim: ó, o erro de vocês, o seu erro, as suas falhas não mudam o meu amor por vocês. Quando você olha para a cruz, é isso que você tem que entender. O Senhor morreu por pecadores, não foi por aqueles que eram santos. O santo dos santos é que morreu por nós que somos pecadores. Mas isso não tira de nós a responsabilidade de vencer o pecado. E se nós somos fiéis à palavra, nós lutamos com o pecado todo dia, erramos, falhamos, mas nos arrependemos profundamente e sinceramente de coração para vivermos sempre fiéis à palavra. E quando eu me arrependo, eu vivo a plenitude da fidelidade do Senhor, que sempre com a mão estendida me traz de volta e não me deixa se afundar nos próprios pecados que eu gero. Isso é fidelidade. E onde está o meu coração? Mas tudo isso está ligado a algo poderoso que nós não podemos esquecer. A decisão é que define tudo. E eu vou trazer para vocês algo aqui que talvez você nunca tinha pensado. Nós não conseguimos fugir de tomar decisões. A decisão é algo que o Senhor entregou a cada um de nós. Nós temos o livre-arbítrio para escolher. E por isso que Ele deixa o diabo trabalhar por aí. Porque muitos perguntam: pô, se o Senhor é todo poderoso, eu aceitei Cristo Jesus, por que Ele não faz o diabo subir da minha vida? Porque você tem o direito de não viver com o Senhor, e para não ter, e para viver esse direito, você tem que ter opções, e o diabo é uma delas. Então o Senhor dá permissão para o diabo viver como um bom vendedor, todo dia bate na tua casa entregando um produto, e ele chega no dia com um produto que é aquilo que você precisa. Mas se você é fiel ao Senhor, você lembra daquilo que você recebeu como promessa, e por mais que o diabo chegue com algo poderoso para você, você mesmo olhando aquilo, gerando no teu coração um desejo: é isso que eu queria, era isso que eu precisava, é de Deus. E aí você ouve a voz do Espírito Santo conduzindo a você a entender que aquilo não vem dele. Você fecha a porta e diz: eu te agradeço, mas não quero, porque o que eu tenho é muito melhor do que aquilo que você me oferece. E como bom cristão ainda gosta de arrumar uma confusão, e ainda diz assim: ó, eu só queria te informar, porque para onde eu vou tu não vai, desculpa. Mas nós vivemos a fidelidade do Senhor. O Senhor não nos abandona. Mas nós precisamos decidir. E a decisão é algo que a gente não consegue fugir. Não tem como tu não viver com a decisão todo dia. Você já parou para pensar nisso? Tem gente que quando se coloca numa posição: ó, você tem que decidir algo hoje. Não vou pensar nisso agora. Pois fala comigo. Já foi uma decisão. Você decidiu não opinar.
Quando você se coloca numa posição de, olha, você tem que escolher, para um lado, para o outro. Eu não sei, eu estou em cima do muro ainda. Já tomou uma decisão. Você decidiu ficar em cima do muro, e ficar em cima do muro já é uma decisão que você tomou. Nós não conseguimos fugir de decisões. Todo dia, quando você decide ou não decide, ou você espera responder depois, ou você vai dormir, depois eu resolvo, tudo isso é uma decisão. A vida é inevitavelmente feita de decisões. Então, meu irmão, se tem uma coisa que a gente tem que entender, é o que o Evangelho quer trazer para nós, o que é? Nós temos em todos os momentos que nós vivemos, decidir por Cristo. Todos os dias, 24 horas por dia, nós tomamos alguma decisão. Eu tenho que resolver aquele problema, eu tenho que acordar cedo amanhã para resolver aquele problema. Não, eu tenho que resolver, eu tenho que encarar. Eu vou ficar mais de 10 minutos dormindo. Vai que o senhor fala comigo, eu já decidi, já estou procrastinando as coisas. Eu tenho que sentar com a minha esposa para resolver aquele assunto. Não, mas não vou, porque eu sei que ela tem razão, eu não vou para escutar nada, não vou. Eu tenho razão, senhor, pensa bem, senhor, eu tenho razão, não vou falar com ela agora. Não, eu vou, não, eu não vou. Eu já decidi, estou fugindo. A maior decisão nossa, a grande maioria delas é fugir do confronto. E se eu creio que o Senhor é fiel e maior é o poder dele sobre mim, eu não fujo do confronto, porque eu sei que todas as batalhas já estão vencidas em Cristo Jesus. E eu não fujo, eu decido encarar, porque eu decidi por Cristo. Quem crê no Evangelho e decide pela fidelidade da palavra que está em nós, eu decido crer, mesmo quando eu estou sentindo medo. Quando eu creio na fidelidade do Senhor, eu decido permanecer, mesmo querendo fugir. Quando eu creio no Evangelho, creio no Senhor e creio na fidelidade dele em mim, eu decido e tomo a posição de confiar, mesmo não entendendo o que o Senhor está fazendo. Mas eu confio, porque mesmo não entendendo o que Ele quer fazer, eu entendi que foi Ele que falou. Está sempre ligado à decisão. A fé não começa por um sentimento. Hoje eu me senti crente. Apareceu a fé. Fé é decisão. Eu decidi crer em Cristo Jesus. E aí gera em mim a paz que excede todo entendimento. Eu continuo vendo os mesmos problemas, mas os problemas já não vêm eu como eu era antes, porque agora eu sou Cristo Jesus. E aí quem se treme é o inimigo, porque eu caminho firme, porque eu sei para onde eu estou indo e quem eu estou seguindo. Eu creio naquele que é fiel, e o Senhor é fiel. Tem 3 verdades que a gente tem que se moldar e começar a viver, para viver a grande fidelidade do Senhor. Primeira coisa que eu tenho que ter a certeza no meu coração: a minha queda não anula a fidelidade do Senhor. Lá no livro de Miqueias, capítulo 7, versículo 12, diz assim: quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e te esqueces das transgressões do remanescente da tua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar o amor leal. A minha queda, o meu pecado, o meu erro, a minha falha não anula a fidelidade do Senhor. Todo dia o Senhor espera de nós como um bom filho que volta para casa. E quando volta não recebe do Senhor exortação, nem maldição, nem castigo, mas uma festa, porque aquele que estava perdido voltou para casa. Isso, se não é fidelidade, é amor, o que é? É só você olhar para a sua realidade. Quantos não foram fiel para você e a tua porta está fechada há muito tempo, porque você não quer nem mais saber, me traiu, não quero. Se o Senhor pensasse como nós estávamos lascados. Mas Ele olha para nós e não vê as transgressões, tudo aquilo que nós fizemos, Ele jogou no mar do esquecimento e já não lembra mais. Eu imagino nós todo dia com aquela síndrome de Hard, aquele vitimismo. Senhor, porque eu fiz errado, e aquele pecadinho, aquele pecadão, eu não sei se tu vai me perdoar, eu não sei se eu vou, não sei se eu fico, não sei, fala comigo, tu me perdoou, passa a mão na minha cabeça, o que tu podes fazer por mim? O Senhor olha para nós e diz assim: eu não sei nem do que estás falando, eu não me lembro mais.
Ele só lembra das promessas, ele lembra da fidelidade da palavra, ele lembra do amor que ele entregou por ti através do Filho, ele lembra do Espírito Santo que tu carrega, e ele começa a olhar para nós dizendo assim: não perde tempo com isso, seja fiel às promessas, levanta e anda. É igual ele no Getsemane dizendo: bora, está na hora, não tem mais o que fazer, vocês só dormem, levanta, vamos ter que resolver esse negócio. Resolva a tua vida, seja fiel à palavra, que Ele é fiel com você. Quando você se levanta de manhã, Ele já foi à frente, as coisas já estão sendo preparadas, mas você tem que passar por elas, porque há possibilidade, grandes possibilidades de tudo aquilo que você passar, onde o Senhor já esteve, virá grandes testemunhos do poder de Deus agindo sobre você. Isso é fidelidade. O Senhor podia usar outro, mas escolheu você. Você escolhe todo dia adorar alguém. Não, pastor, não, eu sou crente, só adoro o Senhor. Um dia tu adora o dinheiro, outro dia adora o teu carro. Lava o carro e fica pensando: vou para a igreja, chega lá aquele irmãozinho, vai pedir carona, já meu carro todo, já não vou. Adoro o carro, adoro o dinheiro. É aquele que limpa a casa toda. Eu sei porque meu pai era assim. De manhã cedo, sábado, roçava a grama só para acordar a gente. É uma bênção, né? 6 horas da manhã. Aí acabava, sentava na cadeira, ficava olhando a grama até meio-dia. Aquela satisfação. Parecia que estava em transe, adorando. Tem gente que tem tanta coisa que o Senhor tem abençoado por conta da fidelidade, em vez de prosperar, e a prosperidade não está no acúmulo, mas no transbordo, fica adorando as coisas. E o Senhor dizendo: vai, levanta, porque tu caminhando, tu transborda. E a pessoa fica ali adorando as coisas que o Senhor está fazendo. Não adore as coisas que eu estou fazendo, adore Ele, não adore as coisas, não adore a bênção, adore o adorador. A fonte é inesgotável, mas nós temos que parar de adorar as coisas. Não tenha medo de cair, mas tenha coragem de levantar. A nossa queda nunca vai tirar o efeito da fidelidade do Senhor sobre nós. Segunda coisa que nós temos que entender, que é o nosso humor não muda o caráter do Senhor. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Tem dia que a gente acorda virado num giraia, escuta a voz do Espírito Santo de Deus, faz assim, ó. Deixa que eu resolvo, não quer ouvir nada, não quer ouvir ninguém. Aí pede: Senhor, me dá uma resposta. O Senhor manda um monte de gente falando: não quero, Senhor. Muita gente falando, não. Senhor, fala comigo. O Senhor mandando gente, não quer ouvir ninguém, faz as coisas erradas porque não está com humor, não está bem. Que fidelidade é essa, meu irmão, que oscila conforme o nosso humor? Independente do jeito que você está se sentindo, se sinta em Cristo Jesus. Não é todo dia que nós estamos bem, mas todos os dias estamos sobre Cristo Jesus. Então todo dia é bom, porque Ele é fiel. E outra coisa, o Senhor sempre termina o que começa. Filipenses 1,6 afirma: estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Fidelidade. Ele prometeu construir grandes coisas através da tua vida. Tudo aquilo que Ele dá para cada um de nós é para transbordar, não é só para você. E Ele prometeu e Ele vai cumprir. Até que o Senhor volte, Ele vai cumprir todas as coisas. Mas por que não tem acontecido? Pelas decisões. Nós decidimos fechar o coração, e o Senhor não faz nada empurrado, não faz nada por obrigação. Ele faz por uma entrega genuína de um coração que entendeu que deve servi-lo. E quando você entende, quando você é fiel, você dá liberdade para o Espírito Santo agir sobre você e entregar todas as coisas que você precisa para viver a plenitude daquele que é filho e herdeiro. E isso não está ligado a viver numa vida sem problemas. Fidelidade, meu irmão, não quer dizer que você vai passar pelo esse mundo despercebido, o invisível. Nada me atinge, eu sou o cara. Começa assim, dizendo: é o cara, 8 horas da manhã, não dá 10 horas da manhã, está perguntando: cadê o cara? Cadê o cara que me atropelou? Nós não somos ninguém, ainda conseguimos viver e ainda temos a chance de mudar de vida, porque Ele é fiel. E todo dia, 24 horas por dia, Ele nos dá a chance de
estender a mão para o alto e segurar aquela mão que está estendida sobre nós todo o tempo, porque a mão dele não é recolhida. Enquanto houver vida em nós, a mão está estendida para nos fazer viver novamente as promessas que ele tem cumprido. Nós estamos vivendo os tempos terríveis na terra. Nós encontramos só pessoas cansadas de tentar, cansadas de não dar certo, cansadas de si mesmo. Quantas pessoas se cansaram de si mesmo? Não suportam mais se ver no próprio espelho, não gostam daquilo que veem. Nós nos afastamos do Senhor e começamos a viver só pela carne. O que a carne tem para nos apresentar é sempre coisa feia. Se nós formos olhar só para a carne, meu irmão, se eu for olhar só para a carne, eu me desanimo, porque o negócio está passando. Mês que vem eu faço 48 anos. O bispo tem costume de tirar sarro da gente, dizendo: não, mas tu andasse bastante tempo com o pneu vazio, está bem judiado. Mas quando nós olhamos para aquilo que nós carregamos, nós olhamos em nós o resplandecente rosto de Cristo Jesus. Então, meu irmão, a carne pode estar sendo judiada pelo tempo, mas o mesmo tempo que tem judiado da carne tem enriquecido e gerado força no espírito que você carrega. Meu irmão, para quem não conhece, vê em você, o tempo está passando, e você em espírito vê que o tempo está cada vez mais sendo acrescentado. Você vai viver muito e fazer muitas coisas ainda pelo Senhor, porque você é uma ferramenta sendo polida todos os dias, e grandes coisas o Senhor vai realizar através da sua vida, porque Ele é fiel. Que você não seja uma ferramenta enferrujada numa caixa de ferramentas jogada em qualquer canto da sua casa. Eu tenho uma caixa de ferramenta lá em casa assim. Quando eu abro ela, eu tenho até medo do que sai de dentro, porque eu não sou bom com ferramenta. Até sei o nome de cada uma delas, mas se perguntar o que cada uma delas faz, eu já vou dizer: não gosto de me meter na vida dos outros, não sei o que faz. Meu pai fazia eu fazer tanta coisa em casa que eu peguei uma versão, aquilo ali, não gosto de fazer aquilo ali, não gosto de mexer, alicate, essas coisas, deixa lá. E a gente começa a viver assim: não toque em mim, deixa eu aqui. E a gente vai se enferrujando espiritualmente, e o Senhor está esperando fazer grandes coisas. Nós só vamos viver grandes coisas em nós quando nós entendermos que a gente só recebe quando a gente transborda. Se eu tiver no meu coração fechado, e não quero transbordar na vida de ninguém sendo fiel, eu não vou viver a plenitude da fidelidade do Senhor, porque a gente foi feito para transbordar. Como tem gente hoje no nosso meio, e nós mesmos às vezes vivemos uma sensação de medo de tentar de novo. Erramos, tropeçamos, pecamos e eu não vou para a igreja, o que vão dizer? O que o pastor vai achar? Deus não quer mais saber de mim, Deus não vai dar mais chance. Perdi tudo aquilo que o Senhor tinha me dado como propósito, perdi. Agora com certeza o Senhor já deve estar usando outro. Medo de tentar de novo, porque cremos que o Senhor é como nós, a fidelidade é inconstante, e o Senhor está dizendo: Ele é fiel, aquilo que é teu, tem o teu nome, Ele não vai entregar para outra pessoa. Se o teu propósito está parado porque Ele não vê em ninguém mais capacidade para fazer aquilo que Ele destinou para você. Então Ele está esperando você ser fiel à palavra e se levantar dizendo: Senhor, eu não tenho capacidade, mas a tua fidelidade me impulsiona. Tudo aquilo que nós vivemos com esse mundo contaminado, nesses sentimentos distorcidos, a gente começa a achar que Deus desistiu. Meu irmão, quem desiste de nós são pessoas, o Senhor é fiel. Quem desiste de nós são nós mesmos, mas Deus, Ele é fiel, Ele permanece, Ele é constante. Isaías 49:15 diz assim: haverá mãe que possa esquecer-se do seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer dele, eu não me esquecerei de vocês. Promessa carregada de fidelidade. O Senhor não esquece de nós. O Senhor sabe o nome de cada um de nós, Ele sabe o nosso CPF, Ele sabe quem somos na essência. Meu irmão, como é que pode ter acontecido uma criação ser feita onde todos nós, se juntar essa galera toda do planeta inteiro, não se acha uma digital igual? Porque você é único para o Senhor.
Você pode tentar a tua digital em qualquer lugar do mundo, não vai ter nada que vai abrir se não for na tua cadastrada, porque você é o único. Lá no céu tem um lugar preparado para você, que é a tua digital que abre. Ninguém vai ocupar aquele lugar, porque o Senhor fez para você. Você é único. Isso é fidelidade do Senhor. É Ele mostrando que o que é para você está o seu nome, é para você, foi gerado para você, foi criado para você, foi gerado num coração fiel do Senhor, preparado para você viver e não outro. A fidelidade do Senhor foi ela que nos trouxe até aqui. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. É só porque Ele é fiel que você chegou essa manhã, nesse domingo aqui, porque Ele é fiel. Não é porque você de repente desistiu da vida que estava lá fora e decidiu ir para a igreja domingo de manhã. Vou hoje lá, tem nada para fazer. Já vou de manhã para resolver, depois à tarde eu fico livre para outras coisas. Vou lá para botar o tá pago. Você pode pensar dessa maneira, mas você só conseguiu chegar até aqui porque o Espírito Santo é fiel e através da mão estendida carregou você para esse lugar, porque Ele sabia que você precisava receber uma porção de graça e misericórdia, porque Ele é fiel. Ele continua te abastecendo todo dia, esperando que você tire de cima de você essa tampa que o mundo colocou para que você não transborde. Mas quando você entender tudo aquilo que o Senhor tem para você e entender a fidelidade dEle, você vai transbordar como nunca, e transborda sem medo, porque só transborda aquele que recebe primeiro. A fidelidade do Senhor tem um poder grandioso. Ela nos levanta, ela nos ergue. Quantos aqui de manhã não acordam com aquele desejo de ficar na cama? Tanta coisa para resolver, tantos BO, tanta decepção, tanto sofrimento. Um casamento que não funciona, filhos que não se aproximam, tempo de mesa que não existe mais, é o dinheiro que não aparece, a prosperidade que não brota, é só conta negativa para um lado e para o outro, é problema, é patrão ruim, é emprego que não tem, porta fechada, oportunidade que não aparece. Se nós formos fazer uma lista de tudo aquilo que nos impede para levantar, meu irmão, nós vamos passar o dia todo escrevendo, nós vamos ver que a grande maioria se resume sempre na mesma coisa: a falta de fidelidade à palavra do Senhor. Porque se tem uma coisa que o Senhor faz, abre porta, dá oportunidade, resolve o problema, estende a mão, salva, restaura e traz de volta aquele que está perdido. Então seja fiel, porque o Senhor é fiel com você. O mundo não pode trazer para você nada que vai resolver, ele é o causador de problema, mas o Senhor é aquele que resolve todos eles, fazendo você viver com paz mesmo no meio da tempestade, porque sabe que a tempestade também só acontece porque Ele permite. Mas às vezes é para gerar grandes ondas, para levar o teu barco logo para outra margem, para você viver um grande milagre. A fidelidade do Senhor veio poderosamente para fazer você recomeçar. Hoje é um domingo que você pode recomeçar. Eu não sei quais promessas você fez na virada do ano. Eu não sei se você pulou algumas ondas. Pulou não? Não levanta a mão para não ficar feio. Comeu uva? É o crente que come uva, mas sem ninguém ver, né? Uma. É crente que pula a onda à distância, né? É a onda EAD, né? Tá em casa lá, aleluia, agora uma, duas. É que eu acho que dá sorte, né? Tem gente que está achando que a fidelidade do Senhor está tão longe e não é mais real, que nem anda mais com o pé do coelho. Já tem gente criando coelho em casa, que é tipo assim, se o pé dá sorte, imagina o corpo inteiro, né? Meu irmão, não tem nada que possa te dar sorte, mas tem algo que pode mudar a tua vida, e isso tem nome, é Jesus. Eu tenho pena do coelho que perde a pata à toa. Trevo de 4 folhas, pode botar trevo com 4 folhas, com 5 folhas, pode botar uma palmeira na tua carteira, nada vai resolver, porque a prosperidade quem dá é o Senhor, através da fidelidade dEle que não falta. O Senhor nos chama essa manhã para nós tomarmos uma decisão. Tomamos todas, em todo o tempo. Você para vir para a igreja hoje teve que tomar uma decisão. Você para escolher o lugar onde sentava hoje foi uma decisão. Tem gente que decidiu ficar um pouco mais para trás. Se der algum BO, o pastor não for bom, eu já vou embora, ninguém nota.
Tem gente que senta mais para frente, que eu vou pegar o milagre mais fresquinho, depois lá para trás, quem pegar, pegou. Se voa a onda do avivamento, eu quero pegar primeiro, quero me revirar nas ondas primeiro aqui, depois quem ficar com a marola fica lá para trás. Tudo é uma decisão. Você decidiu como chegar, quem cumprimentar, tudo é decisão. Então hoje o convite é: decida por aquilo que você já sabe. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Seja liberto do engano. Nenhuma decisão vai gerar o que o Senhor gera em você através de uma decisão. Seja fiel àquilo que o Senhor já prometeu sobre a sua vida. O Senhor não é Deus para que minta e nem para se arrepender. Ele prometeu algo sobre a tua vida, Ele não vai voltar atrás. Até que você decida, Ele vai estar esperando como um bom pai na frente da casa, esperando você voltar. E quando você voltar, haverá uma grande festa, porque Ele está esperando com os braços abertos, porque Ele é fiel. Então seja fiel. Entrega o controle da tua vida ao Senhor. Pastor, está difícil demais. Quer sentar comigo depois no CI Café para nós conversar? Talvez tu saia daqui animado achando que teu problema é menor que o meu. Porque não se engana só porque o pastor está ali em cima bonitinho, cheirosinho, camisa bonitinha, que eu estou com menos problema que você não, meu. Eu só estou aqui porque o Senhor é fiel. Ele prometeu que um dia me colocaria nesse lugar, e só estou aqui por Ele. A hora que Ele desistir, eu estou lascado. E só subi porque Ele fala através de mim, porque eu não tenho nada para oferecer para vocês, porque eu estou no mesmo lugar que vocês, desesperado, clamando pelo Senhor, e Ele é fiel a mim como é para você. E assim nós fomos avançando todo o tempo, porque se tem algo que o Senhor fez para cada um de nós, foi pés espirituais para que a gente continue caminhando na direção dEle, porque nós sabemos para onde Ele vai, e pela fidelidade dEle vamos subir em nome de Jesus. Deus não cansou de você. Deus não desistiu de você. A cruz, para Ele não foi um erro. Foi uma decisão de acertar a nossa vida, alinhar o nosso propósito. O futuro começa agora com uma decisão.